A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom estarmos novamente com a nossa Escola Bíblica Discipuladora da Igreja Batista Conexão. É um privilégio para nós podermos falar daquilo que Deus tem feito, o que Deus está fazendo. E mais uma vez nós vamos estar fazendo um estudo, como Escola Bíblica Discipuladora, e nós vamos falar um pouquinho dessa vez sobre Apocalipse, E nós temos utilizado a revista Compromisso, nós temos utilizado esse estudo e tem sido bênção para as nossas vidas. Então, agora, desde já, eu já quero falar, quando a gente vai para a escola, o que a gente faz? A gente leva a caneta, nós levamos a nosso caderno, a nossa agenda, o que a gente vai, onde nós vamos escrever. E como é escola bíblica, a gente não pode deixar de estar levando a nossa Bíblia, Então, nesse momento que nós estamos fazendo online, então nós vamos estar tendo mais oportunidade de estar aprendendo um pouco mais, porque a gente pode parar, pode voltar, pode ouvir novamente o que a gente gostaria de ouvir, Não é igual numa escola que o professor fala ou a gente está falando ali e se nós não anotarmos no momento que nós desejamos a pergunta, nossos questionamentos passa, Mas eu quero dizer para você, se caso você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode estar mandando uma mensagem para nós e nós vamos estar podendo responder as suas dúvidas. Vai ser um prazer poder falar um pouquinho daquilo que Deus está fazendo. E o livro de Apocalipse, queridos, é um livro de revelações, O significado de Apocalipse é revelações, revelações do nosso Deus para a igreja de Cristo, no passado, para o presente e para o nosso futuro. Então, nós temos que estar aí com as anteninhas bem ligadas para a gente não deixar passar nada. E neste momento, eu gostaria de estar orando com você, orando para que Deus possa usar a minha vida e assim também preparar o seu coração para aquilo que Ele deseja que você entenda, que você venha discernir e que Deus venha te capacitar, ok? Deus querido, Deus amado, nós te louvamos, nós nos rendemos aos teus pés e agradecemos, ó Deus querido, pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar ouvindo a sua voz, nos preparando, Deus, dia após dia para a sua vinda. Agradecemos a Deus querido pela inspiração de tantos homens que o Senhor assim pôde utilizar, Deus querido, para falar aos nossos corações. Muito obrigada, Deus querido, que esse momento seja um momento bem agradável para todos nós e que possamos, ó Pai, discernir e ouvir a sua voz. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Amém, queridos. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira aula, queridos, nós vamos estar um pouquinho nos aprofundando em leitura, porque o autor do livro Compromisso, ele nos dá bastante orientação sobre o Apocalipse. Então, compreendendo o livro de Apocalipse. Então, ele diz assim, no período de estudo, teremos o prazer de entrar na jornada desafiadora do estudo do livro de Apocalipse, que certamente nos trará profundo crescimento espiritual. Talvez uma das possíveis reações que possamos ter é que o livro esteja além da razão e da nossa compreensão, o que não é verdade. Isso é uma realidade. O livro de Apocalipse trata de uma revelação de Deus, escrita em linguagem ilustrada por meio de símbolos e números com o objetivo de comunicar uma mensagem. Também apresenta profecias a respeito do futuro. Entender o contexto histórico em que ele está inserido facilitará uma melhor compreensão. Um autor do livro A Soberania de Deus na História diz que a mensagem do Apocalipse, o significado, fala sobre a relevância deste livro para os nossos dias. Este livro deve ser estudado a partir do seu contexto histórico. O autor argumenta que o livro foi escrito num período de crise
para ajudar os cristãos do primeiro século a enfrentar os problemas específicos decorrentes dessa crise. Se nós dermos ao trabalho de aprender a natureza dessa crise, o livro começa a falar a nossa vida e o nosso tempo. Como naquela época, a perseguição aos fiéis, há uma batalha entre o bem e o mal em andamento, e os cristãos sofrem em meio às mesmas, mas há uma esperança, a vitória é nossa e já é garantida. Então, nós sabemos que tudo o que Apocalipse fala é algo que o povo viveu, né, no tempo que eles estavam vivendo, é para os dias de hoje que nós estamos vivendo e é para o futuro também. Então, precisamos prestar muita atenção sobre isso. Então, olha só, a revelação de Jesus Cristo. João começa o Apocalipse com a frase: Apocalipsis Leozol Christou. Em português, seria algo como revelação de Jesus Cristo. A principal informação dessas palavras iniciais não é sobre a natureza profética do livro ou ofício profético de João, mas sobre o seu tema central, a pessoa de Jesus Cristo. O Apocalipse de João não é a revelação do dragão, das bestas ou do anticristo. É a revelação daquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou e glorificado está à direita do trono de Deus. Então, muitas pessoas têm dificuldade de ouvir e de ler Apocalipse, né? O livro de Apocalipse. Tem muitas pessoas que eu pergunto, e aí, você já leu? Tem pessoas que nem leram a Bíblia inteira, ainda quanto mais o livro de Apocalipse, né? Então, o Apocalipse e a glória do reino de Deus, elas são muito ligadas. Então, nós vamos estar vendo sobre isso, nós vamos estar lendo sobre isso. O Apocalipse é um livro que fascina e atrai a grande maioria dos leitores da Bíblia. Escrito em um estilo literário, de difícil interpretação por causa de suas peculiaridades linguísticas, suas inúmeras metáforas e simbolismos. O livro representa sempre um desafio para os estudiosos das Escrituras. Isso eu acho fantástico. Então, assim, Deus levanta estudiosos e aí a gente vai atrás dos estudiosos para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. E nesses dias eu tive a oportunidade, né, de poder estar lendo um pouco, sabendo um pouco, através dos nossos estudiosos, como o pastor Luiz Saião, né, que tem uma propriedade significativa para falar sobre os livros da Bíblia, né, um estudioso assim fantástico. O final do livro é uma celebração à glória do reino de Deus, com a vitória do Cordeiro e a redenção dos salvos que finalmente estarão livres das agruras deste tempos. No reino de Deus não haverá mais pranto, nem luta e nem dor. O escritor ainda diz assim: nos tempos difíceis em que vivemos, esta mensagem é mais do que necessária para nos lembrar que o final de todas as coisas, as noites escuras deste tempo, serão vencidas pela luz da glória do reino de Deus. Aleluia! E isso para nós é algo sobrenatural, isso é fantástico, porque nós, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, é o que nós desejamos, né? A luz de Cristo em todo esse mundo, a luz de Cristo em toda a terra. E nós precisamos disso, né? Nós desejamos isso, a luz do Senhor sobre todas as coisas, sobre tudo o que nós estamos vivendo. Então, a palavra de Deus, ela é clara, ela nos dá e nos traz sabedoria e convicção da sua vontade. Então, vamos ler um pouquinho aqui, ó, sobre o autor. 4 vezes durante a carta, o autor se apresenta como João, em Apocalipse, capítulo 1, o número 1, 4 e 9. E nós vamos lá, então, em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, olha só o que diz. Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou
Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisava acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. Olha só no versículo 4. Vamos lá. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz lhes sejam dadas à parte de Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E o versículo 9, como assim eu disse, também diz isso. Olha lá. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Ou seja, então, nós podemos entender que o autor do livro de Apocalipse é totalmente feita por João. Então, João, ele fala, né, nesses versículos que é ele quem está escrevendo. Essa ausência de identificação clara nos leva à conclusão que o autor era bastante conhecido de seus leitores, a ponto de não necessitar de maiores apresentações, né? A gente vê assim, eu sou João. Então, os leitores, quem estariam lendo ali, saberiam muito bem quem era João. O livro revela que o autor era judeu, versado nas escrituras, líder eclesiástico muito bem conhecido entre as 7 igrejas da Ásia Menor, consagrado e com a certeza de que o evangelho de Cristo triunfaria sobre o mal. Isso nos faz crer que este era João. João, o mesmo autor do evangelho e das 3 cartas gerais. João encontrava-se exilado e aprisionado na ilha de Patmos por ter se mantido fiel a Jesus e a sua palavra, como lemos, né, nos capítulo 1, versículo 1, 4 e 9. E agora eu gostaria de ler com vocês o 2 e o 8, versículo 2 e o versículo 8, que diz assim, ó. João contou tudo o que viu, e aqui está o que ele contou a respeito da mensagem de Deus e da verdade revelada por Jesus Cristo. E o versículo 8 diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Olha que sensacional. Então, eu gostaria de ler um pouquinho sobre o que o autor da revista Compromisso também traz para que a gente venha ter um pouquinho mais de ideia no nosso coração, na nossa mente, do que nós estamos lendo. Ele fala sobre a data, quando mais ou menos foi escrito o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse foi escrito em um período de perseguição que a igreja cristã enfrentava. Os momentos citados na carta fazem referência aos períodos entre o reinado de Nero, 54 a 68 depois de Cristo, e o reinado de Domiciano, 81 a 96 depois de Cristo. A maioria dos estudiosos data o livro em um período compreendido entre os anos de 90 a 95 depois de Cristo. O local a gente já leu aqui, né? Um pouquinho de onde foi escrito esse livro, né? Um pouquinho. João recebe tais visões vindas do próprio Cristo quando estava preso na ilha de Patmos, Apocalipse 1:9, como nós lemos. Como nessa época as autoridades romanas estavam começando a impor o culto de adoração ao imperador, os cristãos que sustentavam ser Cristo e não César, o Senhor, ali naquele momento, naquela época. Tiveram que enfrentar perseguições cada vez maiores. O destinatário, então, encontramos logo no princípio, no capítulo, o livro, o seu endereçamento. João estava escrevendo para as igrejas daquela época. João, ele tinha 7 igrejas que vão ser citadas aqui,
com certeza, para que João estava falando para que essas igrejas da Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Na sua individualidade, cada igreja também recebeu uma mensagem específica, que está lá no capítulo 2 e o capítulo 3. O propósito desse livro, o livro de Apocalipse, foi escrito para encorajar os cristãos do primeiro século que estavam sendo perseguidos e para revelar a realidade de que é Cristo quem reina soberano e que ele triunfa sobre todo o mal em sua segunda vinda, apesar do sofrimento e da tirania do Império Romano. E agora eu quero falar um pouquinho, eu vou ler um pouquinho para vocês sobre o desenvolvimento dessa escritura através da vida de João. Então, o conteúdo do livro de Apocalipse desenvolve abordando vários temas, dentre os quais iremos abordar alguns, como uma das características do livro é a sua similaridade com os escritos do Antigo Testamento, trazendo para a era da igreja elementos como o frequente uso do numeral 7, né? Às vezes as pessoas falam assim, o número 7 é um número de contexto bíblico, então ele é sim, né? Então é muito utilizado. Ele foi utilizado 52 vezes. O número 7 no contexto judaico traz o entendimento de perfeição com plenitude. Existem 7 bem-aventuranças descritas para a igreja, que está lá em Apocalipse, capítulo 1, e você vai poder estar lendo lá no decorrer da sua leitura em Apocalipse. Eu gostaria muito que você parasse um tempo, e se você pudesse ler numa tacada só o livro de Apocalipse, você ia ver como o Espírito Santo de Deus ia trazer no seu coração, ia trazer na sua memória o que realmente a palavra de Deus diz, né? E nós podemos trazer esse conteúdo para nossas vidas, né? Para nossas igrejas. E olha só, as 7 igrejas que falam em Apocalipse 1:11, os 7 espíritos que falam em Apocalipse 1:4, os 7 candelabros de ouro que falam em Apocalipse 1:12, as 7 estrelas que falam em Apocalipse 1:16, os 7 selos, tem um bichinho aqui maravilhoso me incomodando, os 7 chifres e 7 olhos que falam em Apocalipse 5:6, as 7 trombetas, Apocalipse 8:2, bem como outros 7 descritos e as visões. Um dos temas centrais da carta é o conflito entre Jesus e Satanás, que está retratado em cores mitológicas como um grande feroz dragão vermelho. Lá em Apocalipse 12, 3 e 4 fala muito bem sobre isso. No capítulo que segue, vemos a vitória de todos aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aleluia! Apocalipse 14, 12. Os anjos descritos neste capítulo relatam a vitória daqueles que vivem para a glória de Deus sobre a Babilônia, a besta e o falso profeta, quando afirmam que caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira das suas prostituição. Apocalipse 14, 8. Assim, vemos a esperança do salvo na pessoa de Cristo Jesus vivenciada na vida que se seguirá na Nova Jerusalém, local onde Deus estará entre os homens, pois habitará com eles. Apocalipse 21, 3 e 4. A nossa esperança está nas próprias palavras de Jesus quando diz: eu faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 21, 5. Então, até aqui, gente, eu estou querendo passar para vocês o que o escritor do livro Compromisso tem passado para nós e deseja que a gente saiba, que a gente conheça, que a gente entenda um pouquinho mais. Então, eu gostaria de dizer para vocês que o capítulo 1 de Apocalipse, ele fala muito
sobre as visões de Daniel. Você pode estar lendo o livro de Daniel no capítulo 7, 8, 9, 10 e 11, onde Daniel, eu acho isso sensacional, né? A palavra de Deus. Onde Daniel tem as visões. E o anjo Gabriel, nós vamos estar falando um pouquinho mais para frente sobre isso. E o anjo Gabriel traz toda a interpretação da visão que Daniel tem, porque por ele próprio ele não conseguia entender essa visão. Mas aí o nosso Deus, que não deixa ninguém enganado, né? Traz o anjo Gabriel, vem o anjo Gabriel e ele assim revela a visão de Daniel. Mas antes de chegarmos lá, eu vou ler mais um pouquinho. Então eu gostaria que você tivesse um pouquinho de paciência, que tudo isso que eu estou lendo para você é a revelação de Apocalipse, né? Então, se você está aí, como eu já falei para você, caneta, agenda ou caderno na mão, Bíblia na mão, eu estou com o meu celular aqui para ficar mais rápido a encontrar o versículo bíblico e tudo mais. Então, eu gostaria que você tivesse, mais uma vez, um pouquinho de paciência para a leitura, ok? A palavra Apocalipse significa revelação. Então, isso a gente já aprendeu, isso a gente já ouviu. Então, a gente sabe que a palavra revelação. E o termo revelação é a tradução do original grego apocalipsis. Ó, tem que ter uma língua assim bem boa para poder falar até em grego. E significa tirar o véu. Esse Apocalipse significa tirar o véu. O próprio nome já indica qual é o conteúdo do livro de Apocalipse. Ele expõe assuntos que estavam ocultos e revela eventos acontecidos nas experiências da igreja da Ásia. E outros eventos que aconteceriam tempos depois de terem sido escritos. Muitas profecias do livro de Apocalipse se cumprem através da história da igreja e revela Jesus Cristo, mas também enfatiza os acontecimentos que estão ainda por vir. O objetivo do livro de Apocalipse é tirar o véu de Jesus Cristo a todos, ou seja, este livro é a plena revelação de Jesus Cristo em sua glória e poder. No livro encontramos a afirmação, revelação de Jesus Cristo, que está no capítulo 1, versículo 1. As revelações provêm de Deus como dádiva, pois é algo que o homem não conseguiria conhecer pelos seus próprios esforços. Deus queria que os seus servos perseguidos soubessem o que aconteceria pela sua intervenção e providência para que a causa de Cristo triunfasse. É profecia porque revela a realidade do conflito existente entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Esse conflito atravessa a história e tem seu fim quando o Senhor Jesus se apresentará vitorioso e os seus servos serão vitoriosos com ele. Então, a revelação de Deus para as nossas vidas é necessário, é preciso para que o povo de Deus, para que nós venhamos acreditar. Então, muitas vezes, nós temos dificuldade, nós lemos a palavra de Deus e temos dificuldade de compreender, de entender. Então, eu gostaria de dar uma dica para você. Não leia a Bíblia como um livro qualquer, não faça isso. Sabe por quê? A Bíblia é a boca de Deus falando a nós, falando para as nossas vidas, falando para os nossos corações no dia de hoje, no dia de amanhã. Então, eu preciso ler a palavra de Deus, sabendo que quem está falando comigo é o próprio Deus. E então, eu peço para Deus usar o Espírito Santo que habita em minha vida para falar ao meu coração. Por isso eu falo para você, não leia a Bíblia de qualquer maneira, de qualquer forma. Então, por isso que nós precisamos ter um tempo, né? Separar um tempinho durante o nosso dia
para ouvirmos a voz de Deus, para lermos daquilo que Deus deseja para nossas vidas. E você então vai entender, né, que quando você lê o livro de Daniel, você vai perceber que Daniel, mesmo sendo um homem de Deus, assim como toda a Bíblia, nós sabemos que os homens de Deus, mulheres de Deus, né, pessoas que andavam com o Senhor, que viviam em obediência, também passavam sofrimento, também tinham dificuldade, mas eles tinham a alegria de saber que Deus estava passando por toda essa situação junto a eles. Então nós vamos então ler esse livro, ler o livro de Apocalipse até o final, em todos os estudos. E eu gostaria de dizer para você, você que está me acompanhando aí, você que está tendo, né, esse tempinho para estar me ouvindo, para ouvir um pouquinho sobre a palavra de Deus, eu tenho 5 livros, 4 na verdade, eu tenho 4 livros do aluno, onde você vai poder estar acompanhando a leitura, acompanhando as nossas escolas bíblicas discipuladoras. Caso você deseje, manda uma mensagem para mim e eu vou fazer chegar, ou você pode vir aqui na minha residência buscar o seu livrinho. Eu tenho 4 livrinhos de aluno. Caso você haja interesse por sua parte, me manda uma mensagem. Pode ser pelo YouTube, pode ser pelo meu celular, ok? Então, querido, nós vamos entender um pouquinho mais agora de tudo isso que nós falamos. Nós vamos entender um pouquinho mais. Apocalipse, o livro da revelação, como já falamos. Então, o objetivo é conhecer o propósito do livro de Apocalipse e sua relação com as profecias do Antigo Testamento. Lembra que eu comentei sobre Daniel? Isso mesmo, nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Então, eu já tive a oportunidade, o privilégio de estar acompanhando, né, esses capítulos de Daniel, de 7 ao 11, né, para entender um pouquinho mais, para compreender um pouquinho mais com a leitura, e você vai ter essa oportunidade também de estar fazendo essa leitura para você compreender a visão de Daniel. Então, a outra situação é compreender o governo de Deus sobre a história e sobre a sua própria vida. Às vezes nós achamos assim que a Bíblia, ela foi escrita para algumas pessoas. Não, ela foi escrita para todos nós. Então, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela foi escrita para todos nós. E nós precisamos compreender que é tanto para o passado, para o presente e para o futuro. Então, Deus fala aos nossos corações. Então, os objetivos específicos são entrelaçar as profecias do Antigo Testamento com o Apocalipse, para a gente entender isso. Vamos partilhar experiências com a soberania de Deus e em sua vida. Então, nós vamos entender sobre isso que está acontecendo na minha vida também. E expressar a esperança no fato de que Deus é soberano. Então, todos nós precisamos saber e entender que Deus é soberano, que o nosso Deus é um Deus que cuida de nós, um Deus que coloca suas mãos sobre as nossas vidas e que está com suas mãos estendidas a todo tempo sobre nós. Então, a mensagem apocalíptica do Antigo Testamento está lá em Daniel de 7 ao 11, onde nós lemos. Daniel trata neste capítulo sobre o governo de Deus na história. Então, ao lermos Daniel, vamos perceber que a Babilônia tomou Israel e foi o próprio Deus que entregou Israel à Babilônia devido à sua desobediência. É difícil, sim, a gente ouvir isso, né? Falar assim, que Deus, como Deus que nos ama tanto, pode permitir essa situação, né? Vivermos essa história, mas é como eu falei para você, que Deus, ele está com as suas mãos estendidas para cada um de nós. E nós só precisamos entender o propósito de Deus. E a desobediência nos leva a circunstâncias, a consequências não muito agradáveis, né? A desobediência. Então, foi no passado, é no presente e vai ser no futuro. Nós precisamos entender isso. Então, no capítulo 7 de Daniel, eu espero que você tenha essa oportunidade de estar lendo. E leia assim, gente, para você ver o que Daniel, a visão de Daniel, e assim você poder saber o que ele estava tendo de visão lá no passado, no Antigo Testamento.
que tem a ver com o Apocalipse. Então, ó, as coisas não acontecem no capítulo 7 de Daniel. Então, vamos dar uma pincelada aí para a gente entender um pouquinho. As coisas não acontecem de forma aleatórias. Há um Deus que domina todos os acontecimentos. As narrativas aqui acontecem há aproximadamente 14 anos dos acontecimentos do capítulo 5, quando Daniel interpretou o sonho do rei. As revelações escritas no livro de Daniel não foram colocadas em ordem cronológica. O povo de Israel entendeu as profecias de Jeremias e Ezequiel para quando retornassem, à sua terra, mas Daniel mostra que o cativeiro era de 70 vezes 7. Então, 70 vezes 7 daria 490. Então, esses números simbolizam o tempo do governo dominante sobre Israel até a chegada do reino libertador de Jesus Cristo. Então, você tem a oportunidade de ler aí no capítulo 7 de Daniel, para você entender o que eu estou falando. Em Daniel 8, Daniel narra a visão de Suzã, capital de inverno no reino de Israel. Eu errei aqui, queridos. Capital de inverno do reino Medo-Persa, a visão da maldição de Israel. Pois nela foi derramado o sangue do Cordeiro, de Deus para Deus, o governo celestial. Não é de carneiros e bodes, mas do Cordeiro de Deus, que é a visão de Daniel. Então, você lendo o capítulo 8, você vai perceber onde Gabriel começa explicando a visão de Daniel, a visão que ele teve. No capítulo 9 de Daniel, vemos reafirmada a fé de Daniel, que continua vigorosa com a base em Jeremias 29, 10 a 14. Vamos lá em Jeremias 10 a 14 para a gente entender essa base. Jeremias 10 a 14. Vamos lá. 29, Jeremias 29, de 10 a 14. De 10, cadê? O Senhor Deus diz ainda, Jeremias 29, 10 a 14. O Senhor Deus diz ainda, quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu ajuntarei de todos os países, de todos os lugares por onde os espalhei, e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei. Levei como prisioneiros. Eu, o Senhor, estou falando. Então, a gente percebe aí que Jeremias, né? Que o Senhor fala ali com Jeremias. O cativeiro da Babilônia terminaria em 70 anos. E se o povo de Deus se voltasse para ele, Daniel percebe um povo arredio e que não buscaria o Senhor. Resolve buscá-lo por si e pelo povo. Em Ezequiel 14, olha o que ele diz. Ezequiel 14. Vou deixar já pronto esses versículos para ficar mais fácil, mais rápido, mais dinâmico, né? Ezequiel 14, 14 diz assim: mesmo que Noé, Daniel e Jó estivesse vivendo ali, a honestidade desses 3 homens salvaria apenas a vida deles. Eu, o Senhor Deus, falei. Olha só. A gente às vezes pensa, né? Eu vou
Eu posso orar pelas pessoas, posso, para que elas encontrem salvação, mas não que a minha oração vá salvá-las, né? Mas eu posso orar a Deus, pedindo a Deus para que as pessoas encontrem salvação. Porque a palavra de Deus, o próprio Deus diz aqui, né? Eu afirmo a vocês, 14:14. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem vivendo ali, a honestidade desses 3 homens salvaria apenas a vida deles. Eu, o Senhor Deus, falei. Isso é muito sério, né, queridos? Então, isso é muito sério, é por isso que nós precisamos olhar para a palavra de Deus e desejar que as pessoas vivam uma vida de obediência também. Deus age com juízo diante do povo, até que reconheça que ele é a justiça. Daniel mostra o cordeiro vindo para selar todas as visões proféticas do Antigo Testamento, tanto que não são mais necessárias visões proféticas nos dias de hoje. E toda a visão de Daniel, quem revelou, quem interpretou foi o próprio anjo Gabriel. E ele explica, né, as suas visões também no versículo 22 e 23 de Daniel 9. No capítulo 10 de Daniel, aparece o toque restaurador de Deus. Daniel permaneceu na Babilônia, enquanto o povo retornava para Jerusalém. Mesmo sendo amado por Deus, o sofrimento na vida de Daniel foi inevitável. Lembra que eu falei para vocês? Mas a diferença é que, pois por intermédio dele, Deus revela a sua interferência na história, na vida de Daniel. Então, Daniel, ele é um agente de Deus para nos dar toda uma história, nos fornecer a sua palavra, nos fornecer aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. No capítulo 11 de Daniel, temos a revelação de que Deus não apenas vê o futuro, mas comanda-o no reino persa de Antíoco Epifânio. Os judeus não tinham feito nada contra Antíoco, mas tinham feito muito para provocar a ira de Deus. A desobediência e as abominações invadem o coração de Israel. A visão trata de um tempo de intenso castigo vindo de Antíoco devido ao afastamento e desobediência de Israel ao seu Deus. O juízo de Deus diante do profundo afastamento do seu povo é fato. Deus requer obediência e é na fidelidade a Deus que seu povo ou a igreja exerce o seu poder de influenciar o mundo e cumpre a sua missão de anunciar que Deus é amor, mas também é justiça sobre a face de toda a terra. Então a gente pode ver assim que o juízo de Deus, ele vem sim sobre aqueles que desobedecem a sua palavra, sobre aqueles que não têm uma vida diante do Senhor. E aí, olha, um resuminho para nós, né, das visões do profeta Daniel, do capítulo 7 ao 11. Aí está o capítulo 12, queridos, de Daniel, até o capítulo 12, para nós estarmos entendendo melhor. Então, o governo de Deus na história. Então, Daniel, no capítulo 7, para a gente resumir, as coisas não acontecem de forma aleatória. Há um Deus que domina todos os acontecimentos. Então, nós precisamos entender isso. Deus, ele tem todos os seus acontecimentos em suas mãos. Daniel, no capítulo 8, para Deus o governo celestial não é de carneiro e bode, mas do Cordeiro de Deus. Quando a visão de Daniel ali, para a nossa vida, para a nossa história, não é sobre carneiros ou bodes, e sim do Cordeiro de Deus, né? Aquele que tira o pecado do mundo. No capítulo 9, vemos reafirmada a fé de Daniel, que continua vigorosa. O cativeiro da Babilônia terminaria em 70 anos se o povo de Deus se voltasse a ele. Então a gente percebe assim que Daniel ele teve bastante dificuldade, porque ele permaneceu ali, né? E Daniel no capítulo 10, mesmo sendo amado por Deus, o sofrimento na vida de Daniel foi inevitável, pois por intermédio dele, Deus revela a sua interferência na história.
E no capítulo 11, o juízo de Deus diante do profundo afastamento do seu povo, que é fato. E nós, olhando para essa palavra, nós começamos a entender que no passado, o povo de Deus, eles já tinham dificuldade de aceitar, né, a palavra de Deus, a vontade de Deus. E hoje não é diferente. Hoje nós falamos de Deus para as pessoas, eu não sei você, mas muitas pessoas têm me procurado e eu tenho falado do amor de Deus, da palavra de Deus. Tenho tentado mostrar para as pessoas o quanto é importante estar na presença de Deus, porque hoje em dia nós estamos passando muita dificuldade, né? Com esse Covid-19 que nós estamos vivendo, é fato que não é fácil. Da mesma maneira que nós recebemos mensagem de pessoas saindo da UTI, vindo para casa, tendo alta, a mesma proporção são pessoas que estão morrendo por conta desse vírus. E as pessoas nos procuram, sim, preocupadas, vai acabar o mundo, o que está acontecendo? Eu falo para você que a gente precisa ler bastante a palavra de Deus para entender, né? Quando vai acabar o mundo? Eu digo a você que nós precisamos ler muito a Bíblia para entender sobre o fim do tempo, dos fins dos tempos, né? Achamos que nós estamos passando o pior de todos os momentos. E eu falo para você com toda a delicadeza no meu coração, é bem complicado tudo isso que nós estamos vivendo, mas nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas, eles querem cura, querem revelação, mas não querem o Deus da revelação, não querem o Deus da cura. Convidamos para ir à igreja, né? Igreja hoje é essencial, está como essencial, o nosso governador colocou como essencial. E eu tenho certeza que não somente a nossa igreja, mas como a maioria das igrejas estão trabalhando e tem no seu culto com toda a precaução necessária. Então, assim, nós convidamos pessoas para ir para a igreja. Então, as pessoas vão a todos os lugares, menos a igreja, né? Onde ali a gente sabe que há uma porção de cura, né? Na comunhão dos santos, na comunhão daquelas pessoas que buscam a Deus, que estão buscando sua santidade. Então, a gente sabe que há uma grande interferência, sim, por conta daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Então, nós precisamos entender isso. E aí, voltando aqui para o texto, sua importância para os crentes pioneiros. João declara aos crentes sofridos por causa da perseguição e a grande verdade de que Jesus os amava. Jesus sempre nos amou, Ele nos ama, independente de quem eu seja, independente do que eu faça, independente de que eu seja pecadora. O Senhor, Ele me ama, Ele não ama o meu pecado, né? Ele não ama as minhas iniquidades, mas Ele ama a minha pessoa, Ele me ama, Ele te ama. Então, Jesus amava todos eles. Em Apocalipse 1, 5b, Jesus, o primogênito dos mortos, pela ressurreição recebeu o primeiro corpo celestial, sendo o primeiro entre os que faleceram. Em 1 Coríntios 15, versículo 20, 1 Coríntios 15, versículo 20 diz assim: mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. E olha o versículo 48 também. Vamos lá. Que diz assim. Versículo 48. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Então, a quem você pertence? Você pertence à terra ou você pertence ao céu? Mesmo que a perseguição trouxesse a sensação de esquecimento, havia a revelação da realidade do amor imutável de Jesus, mostrado na morte sacrificial que o purificou e o libertou da escravidão do pecado. Então, veja bem,
A palavra de Deus veio a nós, Jesus Cristo veio a nós, 100% homem, 100% Deus, passou por esse mundo, nos mostrou, nos mostra até hoje como nós devemos ter uma vida diante do Senhor. O contexto histórico da época, quando João recebe a visão, os crentes da Ásia Menor, que receberam o evangelho, através do testemunho do apóstolo e dos outros cristãos, estavam sofrendo profunda perseguição, como nós já tínhamos visto. Precisavam de encorajamento e firmeza diante da mensagem que estava recebendo. Assim, na revelação do Apocalipse, o Senhor procura reavivar a igreja para estar preparada para suportar e superar seus algozes, suas dificuldades, solidário com os companheiros submetidos aos martírios das perseguições. O Apocalipse de João nos apresenta 3 conteúdos básicos. Conteúdos básicos como a denúncia do pecado, da perseguição, o sofrimento que aguarda os perseguidores e a vitória do bem manifestado por amor de Cristo pela igreja. A igreja é desafiada a superar as dificuldades do seu tempo, sendo fiel ao Senhor na certeza de que ele vencerá e que o mal será derrotado e a justiça divina triunfará. Queridos, já estamos indo para o fim. Eu sei que já está muito tempo. Esse primeiro dia é bem difícil mesmo, porque eu quero e necessito passar para vocês toda uma situação que nós vamos estar falando em todas as aulas, né? Então, para a gente não ficar remoendo, falando todas as aulas, eu gosto de pegar a primeira aula e estar passando tudo que é preciso e que é necessário, tá certo? O preparo para as igrejas. Apocalipse 1, do 1 ao 8. As igrejas da Ásia, ao receberem as mensagens do Apocalipse, entenderam que eram palavras de direção e fortalecimento para o seu preparo efetivo para passar por toda a experiência da perseguição do seu tempo. Foram encorajadas com as seguintes declarações: o vencedor certamente virá. Está lá no capítulo 1, 7. Ele vem com as nuvens e todo olho verá. É a afirmativa da vinda triunfal do Senhor Jesus. Os crentes precisavam dessa certeza para que permanecessem firmes em suas fé, né? Quantos hoje estão com dificuldade de manter a sua fé? Não é fácil, gente. Não é fácil nós vermos pessoas passando por dificuldades, por circunstâncias, pessoas até tendo momentos de luto, né, até por conta desse Covid-19, e manter a sua fé. Mas a palavra de Deus diz, né, para nós perseverarmos na fé no Senhor, porque o Senhor é o único que pode nos dar esperança. Ele revela em Apocalipse 1:8, eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira, Ômega é o último. A letra é a última letra do alfabeto grego, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, ele está dizendo ali, eu sou. A declaração do nosso Deus, ele está dizendo, eu sou. Então, ele ali, o Senhor, desde as revelações do Antigo Testamento, revela que Deus é o começo. Ele é o autor da criação em todas as coisas. Ele propõe e declara, promete coisas grandes. Coisas grandes. O Senhor afirmou que ele é o princípio e o fim. Amém? Que garantia maravilhosa. Ele é o princípio e é o fim. O Senhor afirmou que ele é. Ele é a origem de toda a criação. Ele é o começo e também o fim. E é o alvo da criação. Está lá em 1 Coríntios 8:6. Assim devem ser os crentes de hoje. Pois em meio à perseguição, a convicção da vinda de Jesus o fortalecerá. Jesus virá de forma inesquecível e todos reconhecerão o Senhor. Amém. Que bom! Todos nós vamos ver a Cristo e vamos reconhecê-lo. Nós vamos saber quem ele é. Nós não teremos dúvida que é Jesus. Amém. Que bênção de Deus. Olha o que Apocalipse está nos revelando, né? Nós não teremos dúvida disso.
Jesus virá de forma inesquecível. Será um acontecimento terrível para aqueles que tomaram parte da sua morte, o transpassaram. Será ocasião de lamento para aqueles que reconheceram que Jesus é o Senhor. Então, será ocasião de lamento para aqueles que reconheceram que Jesus é o Senhor. Porém, o rejeitaram. Às vezes nós falamos assim, vão lamentar. Mas sabe por quê? Porque perderam a visão de obediência, de vida com Deus. Quando poderiam tê-lo recebido como Salvador, o Senhor de suas vidas, mas não o fizeram enquanto tiveram oportunidade. Por isso que eu falo, eu e você que estamos aqui ouvindo essa palavra, que estamos ouvindo aqui essa mensagem, qual que é o propósito da minha vida? Qual o propósito da sua vida? É levar essa palavra a outras pessoas, sim. Para que essas pessoas reconheçam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a conclusão desse tempo que nós estamos tendo. O livro de Apocalipse tem grande importância na revelação divina à sua igreja. O livro divulga por meio da sua linguagem singular, carregada de símbolos para mostrar verdades sobre o dia do juízo final. A ressurreição dos mortos, o inferno, o céu e a eternidade dos salvos. E o destino dos ímpios. A principal mensagem de Apocalipse é que os justos serão recompensados e que Deus é o grande Senhor da nossa história. Os desastres narrados não devem ser considerados literalmente. Não podemos deixar algumas pessoas se aproximarem de fatos que acontecem atualmente para dizer que estamos vivendo o Apocalipse. Deus é misericordioso e a revelação será na direção do cumprimento da vontade do Senhor Deus que conduz a história. Sua perenidade aparece no capítulo 1:17. Eu sou o primeiro e o último. Ele é todo-poderoso, aquele que domina todas as coisas e que conduz toda a história para o fim que ele quer. Queridos, Deus é soberano. Então, não será a revelação, o Apocalipse que nós estamos vendo nesse tempo, nessa história, que nos trará medo, que nos trará confusão. Pelo contrário, a revelação de Deus nos traz clareza, nos traz liberdade de podermos saber que o nosso Jesus Cristo vive e que, independente de como nós estamos vivendo, nós sabemos para onde iremos, para onde vamos nós sabemos sim que é na presença de Deus quando nós temos uma vida desafiada em obedecer à vontade de Deus. Amém? Amei esse primeiro tempo de aula dessa IBD. Me desculpe, me perdoe, né, por esse tempo que nós estamos tendo, mas foi preciso. As próximas aulas vão ser menores, vão ser mais compactas, porque nós vamos pegar os livros reduzidos. Eu gostaria já de passar para você, para a semana que vem, você ter lido Apocalipse, capítulo 1 inteiro, e o Apocalipse, capítulo 2. Então, eu gostaria que você, né, tivesse seu tempinho aí para poder estar estudando o livro de Apocalipse. Então, nossa próxima aula, que nós vamos estar falando, compreendendo, né, a vocação para a revelação. Então, nós vamos estar vendo sobre essa aula. Ok, queridos? Então, até a próxima. Cadê? Eu estou vendo aqui. Até a próxima aula, até quarta-feira. Estamos orando a Deus, porque eu gostaria muito que essas aulas fossem presenciais, mas estamos aguardando no Senhor, estamos esperando no Senhor. E no tempo certo, nós estaremos fazendo nossas aulas presenciais, ok? Deus abençoe a sua vida e até a próxima Escola Bíblica Discipuladora.